mesmos procedimentos. Bom, então vamos lá. A princípio, nós tínhamos ontem. Agora apareceu uma imagem, né? Sei o que aconteceu aqui com a câmera. Então, ontem nós tínhamos uma entrega, né? Que era sobre aquele estudo de caso da Electrolux. Então, que era a respeito do planejamento e aspectos relacionados ao planejamento estratégico, tático, operacional, que vocês tinham que identificar quais foram as ações nesse sentido. E hoje a gente vai estar conversando, né, como a gente sempre faz, uma breve recapitulação daquilo que está na videoaula gravada, porque muitas vezes acontece de chegar aqui, né, não vai saber do que a gente vai falar, não vai ter dúvida a respeito, então eu sempre recapitulo alguns elementos a respeito da videoaula, de maneira mais breve. Então, hoje, a nossa função administrativa, que a gente vai estar conversando, vai ser sobre a função de organização. Então, a gente tem o planejamento e agora a gente vai para a organização. Bom, vou parar esta apresentação e vou iniciar outra apresentação. Opa! Ainda bem que não apareceu aí para vocês, o que eu joguei na tela. Eu acho que não apareceu. Mas muitos iam saber o que era que eu estava corrigindo. Acho que agora tá ok, né? Princípio. Bom, então, vou usar esse infográfico aqui. Então, são alguns elementos do infográfico que a gente vai estar especificando e relacionando aqui, falando mais rapidamente. Então, a gente viu o planejamento. E para concretizar esse planejamento, nós precisamos alocar as pessoas, alocar os recursos para que esse objetivo que a gente pretende alcançar, né, seja efetivamente alcançado. Então, para isso eu preciso me organizar. Então, concretizando esse planejamento, eu preciso verificar quantas pessoas precisarão trabalhar, quantos cargos eu preciso ter, quantos equipamentos eu preciso ter, aonde eles estão alocados. Eu acho que já conseguiu identificar uma correlação com uma outra disciplina que está sendo feita pela metade dos alunos que estão aqui, né? Então, a gente vai estar vendo exatamente esta função, organização. Claro que vocês também fizeram um planejamento e organizaram, vocês identificaram lá o que vocês precisavam para conseguir atingir o objetivo, né, das disciplinas. Então, quais equipamentos vocês precisavam, o que vocês precisavam em relação por exemplo, sala, para vocês desenvolverem as atividades, um local específico, né, um computador, um celular, qual seria sua principal ferramenta. Muitos usaram o Trello, então, essa forma que vocês se organizaram também, usando ferramentas. Então, vocês já pensaram também, né, nessa gestão de tempo de vocês, nessa parte de organização. Mas dentro de uma organização, a gente também precisa verificar esses processos, alocando as pessoas, alocando os recursos e tudo que se faz necessário para que a gente consiga atingir o objetivo. Então, o que a organizar busca, né? Então, busca uma melhor forma para executar o que a gente está planejando. Mas como que a gente vai fazer isso? Então, eu preciso pensar sempre naqueles nossos 3 níveis. A gente sempre tem o nível estratégico, tático, operacional. Aqui, esses níveis estratégicos, táticos e operacionais, eles estão relacionados ao quê? Então, no nível estratégico, eu coloco aqui no infográfico como nível global. Por quê? Porque eu tenho que verificar a organização como um todo, de uma maneira geral. Então, estrategicamente, eu amparo essa organização geral. E aí eu tenho que estabelecer essa estrutura, né, dentro dessa estrutura
global todas as necessidades. E aqui, alguns elementos que eu posso estar verificando e organizando, né, de forma global, é o desenho organizacional. Mas o que é o desenho organizacional? Bom, o desenho organizacional é o que a gente chama também de estrutura organizacional. E o que é a estrutura organizacional? É eu estabelecer como se fosse um desenho mesmo, né? Eu desenhar quais são as atividades que essa organização ela desempenha para chegar até o objetivo final, produto, serviço que ela entrega, né? A dor que ela sana está sanando do cliente. Né? Então, é essa estrutura formal onde eu estabeleço quantos cargos tem, que cargo está subordinado a qual, e essa é a estrutura formal, né? A gente tem uma estrutura que é formal, então esse desenho de cargos, mas a gente também tem uma estrutura informal. E ela não aparece no desenho. Então, a estrutura formal, ela normalmente, ela pode ser verificada, né? Se a gente for voltar na nossa videoaula, a gente vai identificar, né? Por quadrinhos, né? Então, a gente estabelece lá quem que é o presidente. Então, ele está, né, no nível superior. E quem segue abaixo dele, né, tem um nível de responsabilidade menor que a dele. Né? Então, vai ser responsável por algum outro cargo. Né? E aí se estabelece essa ordem, esse desenho organizacional. Por exemplo, então, o presidente, logo abaixo tem os diretores, logo abaixo tem os gestores de cada departamento, logo abaixo tem o pessoal do operacional. Então, esse é o desenho organizacional, um exemplo disso. Mas existem vários tipos de desenho organizacional. Aqui eu vou estar falando, mas a videoaula está representado com imagens, enfim, que vocês podem estar verificando. Aqui eu só vou estar, né, falando a respeito. Então, para deixar vocês com vontade de assistir a videoaula também, né? Então, esses desenhos organizacionais, mais explicitamente, os mais conhecidos, assim, que são mais representativos, eles normalmente são três, que muitas vezes são mais conhecidos. Existem vários tipos de desenho, mas três, principalmente, são os mais conhecidos. Então, um é o linear. E como você pode identificar esse desenho organizacional linear? Uma breve exemplo, né, um breve exemplo desse desenho organizacional, a gente pode identificar onde? No exército e nas igrejas. É aquele que é bem piramidal. Então, eu tenho, vamos pensar na igreja, né? Porque eu não sei muito a estrutura do exército, então, e da igreja, então, mais ou menos eu sei, né? A igreja católica. Então, tem um desenho organizacional bem específico em pirâmide, né? Então, eu tenho lá o chefe superior, o chefe supremo é o Papa, né? Após o Papa, vem, a princípio, vamos pensar, eu não sei a estrutura lógica extrema, né? Mas tem cardeal, aí tem bispo, então vai seguir um desenho onde vai sendo, fazendo essa pirâmide. Então, tem bispo, tem cardeal, aí desce, aí tem tem os párocos, após tem os padres, né? E aí os padres estão na base dessa pirâmide, porque tem uma grande e vasta quantidade, né? Na sequência, à medida em que vai evoluindo essa pirâmide, tem menos quantidade de gente. Então, pessoas que estão mais na base e vai subindo a pirâmide. Então, esse é um desenho organizacional bem piramidal, que se chama linear. Então, a gente pode ver esse desenho bem específico, né, dentro da igreja católica e também no exército também, né? Então, tem essa sequência desse desenho organizacional bem piramidal. E é essa sequência lógica que é usada para, então, tomada de decisões, e as formalidades que se estabelecem dentro da organização. Então, para que seja desempenhada uma atividade, ou existe uma dúvida, ou tem que tomar uma decisão a respeito de alguma coisa, normalmente vão pensar no padre. Então, o padre tem que pedir para o bispo, se o bispo deixar, ele pode fazer. O bispo não tem esse poder, sobe mais um degrau e vai lá, vai conversar com o cardeal. O cardeal não tem esse poder, vai conversar com o papa.
toda essa estrutura, né, formal para que se chegue a uma decisão. Então, essa estrutura é uma das estruturas, né, a estrutura linear. A gente tem outra estrutura que se chama estrutura funcional, e essa estrutura também, ela pode ser parecida com essa piramidal, ou ela pode ser mais horizontalizada. Então, quando eu tenho essa verticalização, eu tenho um processo de centralização de decisão no topo da pirâmide. Mas quando eu tenho funcional, eu posso horizontalizar isso, ou seja, eu espalho as decisões para os diversos departamentos, por exemplo. Então, todo mundo está no mesmo nível aqui embaixo, né? E eu só tenho uma outra pessoa acima desse nível que vai tomar as decisões. Por exemplo, o diretor, né, na caixinha aqui em cima, e o resto, todos os departamentos estão no mesmo nível. Então, tem uma estrutura de horizontalização, né? Eu posso ter essa horizontalização, eu posso ter a verticalização, assim como na estrutura linear. Porém, essa estrutura funcional, ela está alocada e essas responsabilidades são relacionadas a funções. E essas funções são, por exemplo, né? Então, tem uma função aqui, as funções que são relacionadas a RH, as funções que são relacionadas à parte financeira, à parte comercial, à parte de segurança. Então, eu posso fazer este desenho organizacional através desses departamentos, dessas funções. Então, cada função tem uma responsabilidade. E aí as pessoas que estão alocadas naquela caixinha são reportadas às pessoas daquela caixinha para serem direcionadas a outras decisões. Então, é por função. A pessoa que sabe da função de RH não vai saber da sistemática lá do financeiro. Então, se alguém do RH precisa de alguma coisa do financeiro, então, reporta primeiramente para a função de RH, quem reporta lá para a questão do financeiro, né? Mas muitas vezes eu tenho esses desenhos que se interconectam. Então, eu posso fazer ligações diretas entre, não preciso estar passando formalmente para o departamento de RH que vai chegar lá no financeiro, tem uma ligação direta. Eu, empregado aqui, de qualquer setor, se eu quiser, eu posso chegar lá no financeiro e pedir qualquer coisa. Então, também tem uma estrutura que pode ser assim, né? Mas existe uma outra também, que é a estrutura de linha e de staff. Então, a estrutura de linha e de staff, ela é uma estrutura que ela combina outros tipos de estrutura, né? Então, normalmente, essa de linha e staff, né, elas têm uma combinação mais a respeito pode ser dessa estrutura linear, ou pode ser funcional, então eu combino outras estruturas, mas o que é staff, né? Vamos pensar que staff é como se fosse um suporte, uma terceirização. Então, quando eu não tenho conhecimento interno a respeito, eu busco alguém, uma assessoria. Então, essa assessoria vai estar me ajudando. Então, ela diretamente, ela está relacionada a minha estrutura funcional, mas como se fosse um braço dessa estrutura, né? Então, ela está mais como se fosse um nível de assessoramento e não pertencendo tanto à estrutura de comunicação formal ali, né? Então, eu tenho essas estruturas, mas existem imensos desenhos organizacionais. E aí, qual que é o melhor? Né? Lembra da teoria da contingência? Aquele que se adaptar melhor à organização. Então, tem que verificar qual será melhor para essa organização utilizar. Pode fazer combinação de vários, pode. Então, esse desenho organizacional, a estrutura formal de como as pessoas vão se comunicar, quem que se reporta a quem, quais são as responsabilidades que cada um tem, né? E essas responsabilidades e como reportar, é muito específico de cada organização, como é melhor para ela. Então, esse desenho nunca é um desenho padrão, né? Então, cada organização tem um desenho específico. E a gente tem também
passando do nível global, né, onde eu monto essa estrutura, esse desenho dessas formalidades de como é essa comunicação, então organizei como que é a minha formal, né, então desenhei esses processos. Agora, eu preciso ir para o nível tático, né, eu preciso ir para o nível que estão mais relacionados aos departamentos. Como que, então, nesse desenho organizacional, eu identifiquei, então, como que a gente vai estar se comunicando entre si, porém, os departamentos, como que a gente faz isso nos departamentos e também que equipamentos dentro desse departamento eu preciso. Então, eu preciso relacionar, né, que eu tenho que alocar as pessoas e os recursos de uma maneira que seja melhor aproveitado para atingir o objetivo. Então, eu preciso alocar tanto as pessoas quanto os recursos. Então, eu vou mostrar uma tela aqui, que eu acho que quem está na outra disciplina já vai matar a charada. Mas quem... É que tem metade dos alunos que estão aqui, metade fazem empreendedorismo. Em empreendedorismo, a gente estava vendo uma etapa onde a gente faz exatamente o quê? Se vocês conseguiram identificar, a gente está organizando. Então, o que a gente está buscando, né? Entender essa estrutura aqui, né? É uma estrutura de processos. Poderia ser exatamente essa estrutura também, essa estrutura, esse desenho organizacional. Quem manda em quem? É exatamente esse jogo aqui que pode ser feito em relação a esse desenho organizacional, né? Essa estrutura formal de comunicação e responsabilidades. Porém, eu também preciso identificar quais são os processos que são realizados dentro de cada um desses departamentos. E quem né, serão os responsáveis por executar estas atividades que são necessárias nesses departamentos. Então, eu preciso ter pessoas em determinados cargos, então eu preciso organizar, saber se nesse cargo eu preciso ter quantas pessoas, né, que responsabilidades elas vão ter, né, que atividades elas vão exercer, e elas precisam estar qualificadas para isso. Então, eu vou estabelecer aqui, né, quais são as especificações em relação às pessoas, né? Mas para que eu saiba tudo isso, eu preciso primeiro saber o meu desenho organizacional e eu preciso entender de todos os meus processos produtivos. E esses processos produtivos estão alocados em cada um dos departamentos. Cada departamento tem uma especialidade, né? E aí, eu preciso agrupar essas atividades em uma estrutura lógica. Então, eu posso fazer por departamentos, né? Eu posso fazer isso por operações. Então, eu posso verificar no departamento que operações eu devo fazer. E para que eu realize essas operações, qual é a sequência lógica para a realização dessa operação? Então, a gente faz um mapa de processos. Nesse mapa de processos, eu consigo identificar quais são todos os processos, quais são todos os equipamentos necessários, quantas pessoas eu preciso ter, e elas precisam estar qualificadas para desempenhar essas atividades. Dentro dessas atividades, eu também tenho que verificar muitas outras questões para a execução, mas inicialmente no departamento, né, a gente tenta agrupar essas atividades num processo, numa estrutura lógica, mapear esse processo dentro desse departamento e alocar as pessoas de forma que seja possível, então, executar as atividades. Mas, passando para essa estrutura lógica, né, também de alocar as pessoas certas nessa estrutura lógica e de acordo com as atividades, a gente tem algumas especificações que a gente pode fazer, né? Então, a gente pode agrupar por alguns elementos aqui, que eu vou citar alguns aqui. Então, eu preciso agrupar os equipamentos, as máquinas, os materiais, as pessoas. Então, eu posso agrupar essas atividades, né, mapeando esse processo, e aí verificando e também
pensando que eu posso alocar todas essas pessoas por processo, então, processo 1, 2 e 3, mas eu também posso verificar que, por exemplo, uma loja, vamos pensar, acho que todo mundo já foi na Van, na Pernambucanas, sei lá, essas lojas maiores, assim, então, mas nessa regionalidade que a gente tem aqui, né, mas, por exemplo, se você é de uma outra região, pode ser que tenha a Renner, pode ser que tenha a Marisa, pode ser, enfim, né, diversos outros exemplos. Como é que está alocado e essa estrutura lógica está agrupada nessas organizações, né? Por exemplo, na Van, eles não departamentalizaram isso. Aqui tem a parte de roupa feminina, a parte de roupa masculina, a parte de roupa infantil, aí tem a parte de brinquedos, aí a parte de eletrodomésticos, e assim por diante. Então, eu posso fazer essa departamentalização e agrupar as atividades numa estrutura lógica que seja adequada para a minha atividade. Então, nesse caso, eu posso agrupar dessa forma, né? Então, tudo que está relacionado ao feminino está aqui, ao masculino está desse lado. Então, facilita também para o consumidor. Então, eu tenho que verificar o que é melhor para mim. Então, é melhor dessa forma, né? Ok, mas eu sou uma empresa, uma indústria, então, normalmente, uma indústria precisa ter processos. Então, para ter processos, então, esse processo tem que ser o primeiro, o outro tem que ser o segundo, e assim por diante. Então, eu tenho que verificar e mapear os meus processos para conseguir identificar essa estrutura lógica. E a alocação de pessoas e os equipamentos e materiais. Bom, eu também posso fazer isso, né, por território. Então, vamos pensar assim, a gente já está pensando nas lojas de roupa, né, enfim, eletrodomésticos. Pode ser por território. Vamos pensar na situação de que nós agora começamos a sentir um pouquinho de frio aqui, né? Então, deu uma esfriadinha. Então, eu já tenho que colocar uma manguinha mais comprida. E aqui uns dias vai ficar mais frio, então a gente precisa de casacos. Então, aqui no sul, a gente precisa sempre pensar que eu tenho um departamento de verão e inverno. Mas no Nordeste, qual é o sentido de você colocar um departamento que tenha roupas de inverno? Não tem sentido nenhum. Então, eu tenho que adequar os meus departamentos, minha estrutura lógica, por território também. Então, tem que identificar no local que eu estou inserido geograficamente e verificar também essa estrutura lógica do que me afeta, como que eu posso estar utilizando né, dessa estrutura geográfica. Então, um exemplo é esse. Mas eu posso também agrupar essas atividades por produto ou por serviço. Então, às vezes, talvez se vocês tiverem oportunidade um dia, estou lembrando dessa empresa, no caso, mas vocês podem pensar em outros exemplos. Eu posso fazer essa departamentalização por produto ou serviço. Muitas vezes a empresa tem um produto e também, né, oferece o serviço. Então, pensem quando você vai, por exemplo, trocar o óleo do carro, né? Então, tem um departamento lá que vende, né, o óleo e vende o óleo e faz o serviço da troca, mas eu também posso só comprar o óleo. Mas lá também eu tenho a opção de comprar um carro novo, né? Por exemplo, né, na concessionária. Tem a opção de comprar um carro novo, tem a opção de serviços ou só comprar coisas. Então, eu também posso alocar por produtos ou por serviços, né? Então, tenho parte de produtos e serviços para ser, né, desenvolvida, né? E também eu posso estar verificando isso por função ou por operações. Então, funções ou operações. Essas funções, operações, elas estão bem relacionadas, porque operações, elas podem ser divididas em vários segmentos, né? Então, tem operações técnicas, que são as operações que é aquela, né, vamos pensar que é a do chão de fábrica, aquela de colocar a mão na massa mesmo.
Então, eu tenho operações técnicas, eu tenho operações comerciais, tenho operações de segurança, operações financeiras, contábeis e administrativas. Então, eu posso alocar também e pensar nessa estrutura lógica em relação às operações também. Então, eu tenho várias formas de identificar essa estrutura lógica e tudo que é necessário dentro de cada um desses elementos. Né? Então, existem várias formas de estar identificando taticamente, né, essas estruturas, né, esses departamentos. Bom, passando então do nível tático, a gente tem que colocar a mão na massa, né? E quando eu coloco a mão na massa, eu tenho tarefas e operações. Para que eu desenvolva essas tarefas e operações, eu preciso já ter pensado nos outros elementos assim. Então, eu já organizei como que são os meus departamentos, como que é meu desenho, né, como é que essa estrutura de comunicação que a minha organização utiliza. Então, para executar as minhas tarefas e operações, eu realmente preciso que as pessoas sejam alocadas, né, agrupadas nesses departamentos e dentro desse desenho organizacional estabelecido. Então, dentro dessas tarefas e operações, eu verifico, então, as qualificações que são necessárias, quais são a quantidade de pessoas necessárias para executar essas atividades, e também, né, eu preciso saber muito mais a respeito dessa atividade. Então, aqui a gente tem que trabalhar sempre as três coisas junto e não separado, né? Aqui a gente separa para vocês conseguirem lembrar que tem 3 níveis. Porém, essas operações, elas são também feitas de forma conjunta. Mas, eu pensando nas tarefas e operações, então, eu estruturei ali, né, departamentalizei de alguma forma, que existem vários elementos, várias formas de fazer isso. Então, para execução, eu preciso alocar essas pessoas. Porém, eu preciso alocar essas pessoas, eu preciso entender que movimentos que elas devem executar para realizar as atividades. À medida em que eu preciso saber que movimentos elas devem executar, eu preciso pensar ergonomicamente a respeito dessas atividades, ou seja, eu preciso saber que a cadeira que ela está sentada tem que ter as especificações corretas para ela sentar, porque se ela vai ficar sentada 8 horas por dia, isso vai causar certo desconforto para ela, ou ela vai ficar o dia inteiro de pé. Então, eu já tenho que pensar também nesses elementos que eu preciso organizar para que ela se sinta confortável desempenhando as atividades. Então, eu preciso verificar os movimentos, preciso verificar todos esses equipamentos ergonômicos, por exemplo, preciso ter um mousepad, eu estou olhando para ele agora, neste momento, preciso, por exemplo, aqui, se eu deixar meu notebook lá embaixo, eu vou ficar assim, então eu preciso deixar ele na minha linha horizontal aqui, porque não me dê dor na coluna. Então, eu tenho que pensar, né, nessa organização também em relação a que movimentos e como será executada essas atividades, de que forma que essa pessoa vai se sentir bem executando as atividades. Ou também eu preciso, já que eu estou pensando nos movimentos, por exemplo, eu tenho uma máquina que ela tem uma determinada altura, né? E existem especificações ergonômicas, ou seja, são especificações ergonômicas, eles dizem respeito a, são regras, né, estabelecidas a respeito de como seria a melhor forma dessa pessoa executar as atividades, o que está mais correto, né? Então, essas regras ergonômicas, elas auxiliam para que as pessoas se mantenham confortáveis desempenhando as atividades. Então, se eu tenho uma máquina que ela mede 1 metro de altura, né? Então, se eu pensar que ela mede 1 metro de altura, e eu coloco uma pessoa que tem 2 metros de altura, e essa pessoa tem que ficar trabalhando com as mãos em cima dessa bancada de 1 metro. Possivelmente, essa pessoa, ao final do dia, não vai estar aguentando de dor nas costas. Então, ou eu estabeleço uma forma de alocar essa máquina para que fique nas especificações da altura dessa pessoa, ou na hora que eu vou fazer a contratação de uma pessoa, eu já sei que para aquela máquina, para desempenhar aquela atividade, né,
naquela operação, é necessário que a pessoa tenha 1,60, porque aí vai ficar na altura correta para desempenhar as atividades. Então, eu preciso ter estas especificações para que eu consiga também entender, né, como eu vou alocar essas pessoas, né, nesses cargos, nessas tarefas. E eu preciso também estabelecer quem vai fazer o quê, né? Ou todo mundo vai fazer tudo. Aí começa aquela bagunça que ninguém faz nada, né? Então, eu tenho que dar autoridades e responsabilidades para cada uma dessas pessoas. Mas eu também preciso pensar, né, como a gente falou, nesse mapeamento de processos. Mas eu vou mostrar uma outra telinha aqui, que quem está fazendo a outra disciplina vai entender também, né? Então, eu vou mostrar assim. Bom, eu preciso saber, né, a respeito do meu layout também, né? Se eu vou executar as tarefas, as atividades, eu preciso entender aonde estão cada um dos elementos, cada um dos equipamentos, cada composição, cada material que eu vou necessitar para desenvolver as atividades naquele setor, naquele departamento ou nos outros também, né? Específico para aquele departamento ou de uma maneira geral. Então, eu tenho que pensar no meu layout, né? Meu layout está adequado ou não está adequado, né? Qual a disposição, a melhor disposição para os equipamentos para que as pessoas desempenhem essas atividades de uma maneira que faça com que eu não tenha desperdício nem de tempo, nem de produtos, que não fique atrapalhando toda a organização, né? Não dê retrabalho, que eu não tenha superprodução, então eu mantenho o equilíbrio e estabeleça essa produção que seja adequada, né? Então, eu tenho que alocar as coisas da maneira que fique mais correta possível. Por exemplo, aqui, a gente tem aqui é um exemplo de um layout de uma empresa que é relacionada a desenvolvimento, sei lá, pode ser bolacha, eu acho até, porque tem forno, tem farinha aqui, enfim. Vamos pensar que é uma fábrica de bolacha, sei lá, né? Então, aqui no nível 1 aqui, o que é que tem aqui, né? Como que é a disposição dos equipamentos? Então, aqui tem um depósito de farinha, beleza. Aí, aqui do lado, tem logo a máquina que faz a massa. Logo aqui, né, no 3, o 3 ou o 3 é aqui? O 3 é aqui, né? O 3 é aqui, então aqui tem a balança, então vai ser pesado. E aí a mesa de serviços, então, e assim por diante. Então, ele foi alocando qual que é a sequência de processos. Então, praticamente mapeou o processo e qual é a ordem, a sequência lógica para desenvolver a atividade. Então, começa aqui, vai para cá, vem para cá, depois volta para cá e vai para cá, e vem para cá. Ah, professora, será que isso está certo? Não sei, né? Depende muito da organização. Ela tem que estudar se isso é o mais adequado para ela. Talvez o elemento 8 não influencie tanto para o 9 estar aqui do outro lado, né? Mas eu tenho que atravessar aqui até aqui, e aí eu vou ter que passar por essas pessoas que estão alocadas nesses dois processos aqui, talvez atrapalhe essas duas pessoas, então não sei se a layout é mais adequado, mas isso merece um estudo, né? Então você tem que estudar esse layout, né? Organizar esse layout para que fique adequado para a execução da tarefa, das tarefas, né? Como um todo. Então, é extremamente importante também o layout e a adequação, né? Mapear este processo, identificar onde estão cada um dos elementos para que eu consiga desenvolver a atividade corretamente, né, e sem atrapalhar a execução de outra atividade. E, então, né, assim como eu preciso dispor os equipamentos, eu preciso saber, né, que equipamentos são, e também aquela questão relacionada aos cargos e pessoas que estão alocadas nessas tarefas, né? Então, organizar está relacionado a isso.
Tem uma ferramenta, né, que eu já mostrei também para vocês, algumas ferramentas que a gente pode utilizar, e muitas, né, eu falei que muitas vezes elas iam aparecer, né, em videoaulas, ou até lá na nossa, até no vídeo lá da visita técnica, algumas ferramentas ele vai falar que utiliza. Aqui, que ferramenta que dá para utilizar para a gente organizar esses processos? Existem várias ferramentas, mas uma que eu acho que metade já vai conhecer também, então, é a 5W2H, que a gente também já mencionou, né, nas aulas anteriores. Então, o que é o 5W2H? Bom, basicamente são palavrinhas, 5 palavrinhas que têm iniciais com um W e 2 palavrinhas que têm iniciais com H. Tá, mas é em inglês isso, né? Então, por isso que tem esse diferencial. Então, quais são essas palavrinhas? Então, pensar, né, o porquê eu estou fazendo essa atividade, né? Quando eu tenho que fazer essa atividade, onde eu tenho que fazer essa atividade, e por quem vai, né? Por quem vai ser executada essa atividade. E também eu tenho que pensar quanto, né? Quanto tempo ou quanto eu vou gastar para fazer essa atividade. Então, eu também preciso, né, pensar aqui, né, nessas questões de tarefas e operações, quanto tempo eu demoro para executar uma tarefa, né, que movimentos eu executo para fazer essa atividade. Então, o 5W2H consegue identificar também esses elementos, né, então é por que, quando, onde, por quem, né, quanto. E aí, e aí, assim, precisa estabelecer essas relações, né, e verificar também que ferramentas que a gente pode estar utilizando. Então, basicamente, de organização, né, eu até me estendi um pouco, mas são esses elementos que contemplam de forma global e mais sucinta, né, a nossa função organização, e a gente tem uma atividade que está aqui a ser desenvolvida a respeito na nossa função organização. Então, essa atividade do exercício de organização, ela tem data de entrega dia 6, e ela pede para que vocês, né, sempre assistam a videoaula de maneira antecipada, para que vocês entendam por que vocês vão estar lendo essas reportagens, ou o que vai vir para fazer exercício, atividade, ser entregue. Então, você assistiu a videoaula, você assistiu a aula síncrona, né, que falou mais rapidamente sobre, e aí você vai desenvolver, então, a atividade. Você vai ter que ler, então, tem 2 reportagens aqui. Então, tem uma reportagem que se relaciona à forma de estruturar na prática, né, qual que é a melhor forma de estruturar um escritório de contabilidade na prática. Então, vai falar bastante a respeito dessa departamentalização, né, e especialidades que são mais relacionadas ao escritório de contabilidade, mas eu achei bacana o fato dela trazer bastante essa parte mais departamental. Então, aí vocês vão precisar responder 3 perguntinhas, né? Quais são as formas de estruturação descritas nessa reportagem? Então, vocês vão identificar quais são essas formas de estruturação. E qual que é a diferença entre elas, e quais que você prefere usar, e por quê? Né? Então, aqui tem uma pergunta que não tem como a gente, né, na hora da correção, dizer está certo ou está errado, porque é uma preferência sua. Então, aqui, você responde a respeito dessa reportagem, essas 3 perguntas. Na sequência, tem uma segunda reportagem que ela está mais ligada ao momento que a gente está vivendo. Então, eu até falei, né, uma concessionária, agora chegou exatamente na que eu estava lembrando, né, no desenho, na minha cabeça, né, quando chego nessa concessionária para fazer algum serviço que eu preciso, aí eu lembrei dessa estrutura aqui. Então, é da Volkswagen. Então, o que a Volkswagen está fazendo nesse momento, né, a respeito tanto da segurança dos clientes, como que ela se organizou
para segurança dos clientes e também dos colaboradores? Como é que foi essa organização para garantir a saúde, né, dos colaboradores? Então, verificar, então, aqui vai falar também um pouquinho dessa orientação das atividades que eles fazem, uma estrutura mais lógica que eles estão utilizando, e aí verificar também, acho que dá para conseguir identificar ali que operações eles estão fazendo, né? Então, aqui você vai ler reportagem também, então lê as duas reportagens, elas estão anexadas aqui, quando você abre e entra aqui na atividade, já vou entrar e já vou mostrar para vocês. Então, você entra aqui na atividade e vai ler as reportagens, e daí vai responder essas questões. E aí, a questão a respeito da Volkswagen aqui, então, quais são os novos processos e operações que a concessionária adotou, se você usasse esse serviço dessa empresa, né, essas operações, você acha que elas te trariam segurança? Então, aí você vai explicar sobre. Então, pode ver que tem algumas questões que são bem pessoais de vocês, né? E aí, como que eu acho essas benditas dessas reportagens, professor? Então, você vai clicar aqui, ó. E aí, vai ter a videoaula completa aqui, vai ter as mesmas coisas que eu falei, e aqui, elas estão relacionadas aqui, ó, tá? Então, você vai clicar e vai conseguir ler, tá? Vai ler elas, e aí para mim aparece diferente aqui, mas para vocês aparece de outra forma, e como é que vocês vão ter que postar? Você vai anexar o arquivo em algum lugar que aparece aqui diferente para você, vocês já fizeram isso, então é da mesma forma. A professora pode ser à mão, pode ser, bom, de preferência fazendo Word, né, mas se não tem outra possibilidade, a gente já combinou que da forma que vocês conseguirem entregar, é possível. Eu fiz na mão, tirei uma foto e mandei. Beleza? Sem problema. Se é assim que você está conseguindo fazer, é melhor que você faça, né? De alguma forma. O que interessa é você desenvolver a atividade. Beleza? Beleza, Pro. Bom, então, agora, eu gostaria de comentar, né, que eu até vou parar aqui e apresentar, que hoje é o nosso último encontro, eu e vocês, né, mas a gente está recebendo a professora Norma, que está aqui, e ela vai seguir a disciplina com vocês, então, ela está aqui, eu adorei a foto que está aparecendo ali, inclusive, cachorro muito bonito, né, eu adoro animais, então, gostei bastante da foto, professora. Então, assim, eu vou deixar vocês conversarem um pouquinho com a professora Norma, né, e aí eu retomo com a despedida e a gente finaliza a aula aqui, e aí a gente faz o mesmo esquema de sempre, né, eu deixo o restante do tempo para que vocês desenvolvam, então, a leitura e façam atividade, beleza? Então, passo a palavra para a professora Norma, que vai ser muito bem-vinda, né, por vocês também aqui na disciplina. Então, vamos ouvir um pouquinho. Boa noite, Jaque. Boa noite, pessoal. Infelizmente, a despedida da Jaque, eu sei que não é legal trocar professor, né, no meio da disciplina, né, seria interessante terminar o semestre, a gente começar de novo, mas, infelizmente, né, às vezes é necessário algumas trocas, então, assim, a Jaque me substituiu aí ao longo de 2 anos, né, eu tive afastada para uma especialização, e aí a minha licença termina hoje, amanhã é meu primeiro dia de trabalho, né, estou retornando, e bem no meio da disciplina. Sinceramente, eu esperava que fosse presencial, né? Quando iniciou a pandemia, eu estava estudando e pensei, não, daqui 1 ano vai estar tudo certo, tudo tranquilo. Quando eu voltar, já vai estar em sala de aula. Não, né? Infelizmente não. Gostaria muito de estar com vocês lá na universidade,
a gente se vê pessoalmente, mas infelizmente não foi possível, né? Então, assim, eu olhei todo o planejamento que a Jaque fez no Moodle, ela já compartilhou comigo, e, assim, um trabalho excelente, né? Tá tudo bem claro, bem explicadinho, acredito que a gente vai dar continuidade a esse trabalho e não tá difícil, né? Tá bem claro, bem explicadinho para vocês, e aí eu só continuo. Então, eu estou na universidade há muito tempo, né? Eu me formei no curso de administração, no mesmo curso que a Jaque se formou também, né? Esse curso está aí há algumas décadas formando muita gente. Então, eu estou na universidade há um bom tempo já, né? Trilhei vários caminhos, como aluna do técnico, como aluna da graduação, da pós, do mestrado, né? Fiz toda a minha trajetória pessoal e profissional dentro da UTF, dentro da universidade. Então, a gente tem um carinho muito grande, né, por essa instituição, por todos os cursos dela, e eu digo assim, eu chego para dar continuidade ao trabalho da Jaque, que foi excelente, né, mas com comprometimento, com dedicação, porque eu sei que a formação de vocês é preciosa, é muito importante, a gente está aqui para colaborar, né, o sonho de vocês, todo o empenho, toda a dedicação, né, de cada um tem a sua história de vida, as suas dificuldades, as suas lutas, então a gente vai respeitar isso e trabalhar da melhor forma, né? Vou me inteirando, eu e a Jaque ainda temos algumas conversas e tal, mas assim, eu vou seguir o trabalho dela, né, mas até encerrar o semestre, e desejo boa sorte para vocês, boa sorte a todos, né, que a gente tenha um bom desempenho. Desculpa que eu entrei com o link da minha filha, eu não tinha percebido, a hora que eu entrei, que eu vi a foto do cachorro, porque no meu estava a letrinha, e aí eu não quis sair e voltar, né, para reconfigurar, mas assim, tranquilo, tá bom, pessoal? Eu olhei o sobrenome e pensei, ó, é a Norma que entrou, né? Até falei, meu Deus, será que eu entrei com o nome só Estela? Daí ela não ia saber quem era, chegou um intruso. Mas é a Não, minha tudo bem. filha, e não sei como ficou aí configurado, mas tudo bem. Não, ficou bem bonito, gostei bastante da foto. Então, tá. Beleza, pessoal? Aí a gente vai dando continuidade, eu estou mais ou menos pegando a dinâmica ainda do processo, mas vamos seguir nessa lógica e espero que dê tudo certo. Eu tenho, assim, muito carinho, muita gratidão, porque estou chegando, mas está tudo tão bem organizado, foi tudo trabalhado com tanto profissionalismo e competência pela professora Jaque, que é uma transição bem tranquila, assim, né? Até estou mais aliviada, porque quando você vem assim com as coisas funcionando e nessa modalidade que eu não estou acostumada, dá uma certa apreensão. Mas está tudo bem. Então, obrigado, Jaque. E Obrigada boa eu. sorte a todos. Obrigada eu. A professora sabe que eu estou à disposição, né, para auxiliar. Eu também gostaria de lembrar que eu tenho 2 entregas para serem feitas correções, né, a do dia 30 e tem a outra que era o artigo. Na sequência, vou estar realizando, né. A princípio, eu acho que eu vou conseguir mexer no Moodle ainda, eu não sei se eles vão trancar, né, a partir de amanhã, mas qualquer coisa eu repasso, então, para a professora, e aí eu vou fazer as correções e eu repasso para a professora. Se eu conseguir, eu faço a postagem também. Mas, então, vocês aguardem que uma hora vai aparecer, né, igual a gente já fez na primeira entrega, então, sempre tem a abinha de notas, tem os comentários, e aí também eu posso anexar no documento os comentários. Então, sempre abram um documento de feedback, né, e também verifiquem os comentários quando vocês entregam as atividades. Então, esperem que vai aparecer, tá? Na sequência aí. E aí tem mais essa entrega aqui, né? Então, vocês daqui uns minutinhos já vão estar dispensados para realizar. O que eu gostaria de falar para vocês, né, que eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com o aprendizado de vocês, e eu quero dizer que eu sempre estou aprendendo, né, e vocês também fizeram com que eu aprendesse bastante nesse período, né, por mais que seja assim, e exatamente por esse motivo a gente sempre aprende também de uma forma
diferentes, sempre complementando, né, sempre aprendendo e buscando melhorias nas nossas aulas, nas nossas ações, né, e, bom, eu desejo a vocês, né, vou fazer uns paradigmas aqui, fazer umas relações aí com o que a gente já está vivendo aí, né, em relação às funções administrativas. Bom, eu espero que vocês atinjam sempre os objetivos de vocês, que vocês consigam, então, sempre fazer esse planejamento adequado, né, na vivência, né, objetivando aí as melhores coisas sempre, né, que vocês façam essas ações aí, alocando os recursos da maneira correta, né, e verificando tudo o que é necessário para desenvolvê-las. Também busquem sempre os incentivos, né, então, essa parte de incentivo, né, está bem relacionada a outra função administrativa, que é dirigir, que é a próxima, né, então, busquem sempre incentivo, que foi aquilo que eu, né, falei também, que era um contrato, né, nosso, que buscar incentivos, ou seja, buscar ações para se motivar, se carregar, que a gente mencionou, né, então, buscar essa inspiração. Então, busquem sempre também essa inspiração, mas também lembrem sempre de controlar, né, os seus resultados, suas ações. Então, você pode controlar isso de maneira, que a gente chamou de quantitativo ou qualitativo, né, então, com indicadores, se vocês conseguirem indicadores, mas de maneira qualitativa, verificando como isso impactou de alguma forma, né, vocês. Então, sempre busquem também controlar. E por que controlar, né? Porque aí a gente sempre consegue buscar a melhoria. Então, que eu entendo, que eu acerto, que eu erro, eu busco sempre melhorar. Então, busquem sempre essa melhoria contínua, saibam que eu sempre vou estar à disposição, né, para vocês, e tem meu número lá, se vocês precisarem. Por enquanto, eu ainda estou no grupo, né, também, da disciplina. Na sequência, quando eu finalizar, aí sim, que eu estarei saindo do grupo, mas caso alguém precisar, né, eu sempre estou à disposição, vocês têm meu e-mail, né, tem todas as formas de comunicação. Então, eu desejo vocês, né, muito sucesso, principalmente muita saúde nesse momento, né, que todos mantenham, né, seus familiares também tenham muita saúde, e que essa vacina chegue logo para todo mundo, né, que a gente consiga se reencontrar, e desejo felicidades, né, e aprendizado sempre, tá? Obrigado a todos, né, que estão participando da disciplina, por mais que nem todos estejam aqui, né, hoje, mas para quem assistiu a videoaula depois, então também deixo as minhas felicitações, né, e os desejos de felicidade e saúde sempre. E eu agradeço pela participação também, né. Estava agradecendo você. Obrigado pelas palavras. Vou finalizando aqui a gravação, lembrando